Olá! Olha só, gente, eu tô tão feliz hoje, tão feliz, que hoje eu tô com um convidado especial. Olha que chique que eu tô. É minha mãe, olha como que é musa, gente. Eu fico olhando pra ela e fico assim, ai meu Deus, quero envelhecer desse jeito. E aí eu aproveitei que ela tava aqui em casa e falei, mãe, a senhora não pode ir embora sem gravar algumas coisas comigo. Porque se tem uma mulher que eu aprendi muito como ser mulher, como ser serva, como ser esposa, como ser filha e como ser mãe agora, né? Que eu aprendi foi com ela. Eu falei, poxa, eu não posso deixar tanta sabedoria assim ir embora daqui de casa sem a gente poder compartilhar muitos ensinamentos que ela tem com o mundo, com cada um de vocês. Então eu espero que vocês possam aprender. Então vão ser alguns vídeos que a gente vai gravar para não ficar muito longo, a gente vai dividir em alguns vídeos. E o primeiro, eu tô aqui com minha cola, ela tá aqui com a dela. E tá tudo bem, não é? Que não tem problema. Olha só, qual que é esse primeiro vídeo vão ser quais foram os 3 maiores aprendizados que ela teve no casamento dela. Quais foram, mãe, seus 3 maiores aprendizados? Bom, o primeiro deles é que o casamento é um projeto de Deus. Lá em Gênesis 2:18 fala que quando Deus criou o homem, ele percebeu que não era bom o homem estar só. E por isso ele falou assim, olha, eu vou criar para ele uma auxiliadora idônea. E aí eu fiquei pensando e pesquisando a respeito do que é ser auxiliadora idônea, né? E aí uma pessoa que foi palestrar sobre esse assunto perguntou para um judeu, o que é ser um auxiliador idôneo? O que é isso? E aí ele pensou e falou para ela assim, pensa numa carreta, daquelas bem potente, bem bonita, bem feita, né? E tudo completo. E aí o motorista chega e quando vai dirigir não tem o volante. E aí ele fala, está tão bonita, está tão plena, tem tudo, mas não tem como sair, não tem volante. Ou seja, era uma peça pequena, mas sem ela não funcionava. Ou seja, a importância da mulher no casamento, né? É ela que faz funcionar as coisas. Então, por isso a importância. Às vezes as mulheres se acham desvalorizadas, mas aí percebe a necessidade, o quanto que precisa dela no casamento. Bom, um outro aprendizado, são vários, hoje nós vamos falar poucos aqui. Um outro aprendizado é sobre a comunicação. E nós temos que aprender a comunicar, porque às vezes nós comunicamos de várias maneiras, às vezes comunicamos bem, às vezes mal, né? Às vezes comunicamos com palavras e muitas vezes nós achamos que pelo fato de falar a verdade, nós podemos falar a verdade de qualquer maneira. Quantas vezes a gente ouve e fala assim, eu falei mesmo, eu estava falando a verdade, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, fala que quando Jesus veio, ele chegou cheio de graça e de verdade. Ou seja, a verdade sem a graça não funciona. E nem a graça sem a verdade. Tem que ter as duas, né? Não adianta falar coisa bonita só para agradar e ser uma mentira. Isso. Eu vou falar só para agradar, mas é uma mentira. É uma mentira. E não adianta também falar a verdade, mas de qualquer forma. Graça, sem amor, não é? Então não adianta. E também nós vemos na comunicação, eu lembro de uma história minha, eu gosto de falar coisas, né, que eu vivi, que teve uma época, numa reconciliação minha com meu esposo, ele me convidou para ir num lugar que nós já fomos, né, já tinha ido há muito tempo atrás, no tempo de namoro. E nós começamos a frequentar o lugar, mas não era o lugar que eu queria ir mais, sabe? Mas eu fiquei indo várias vezes para agradar. E depois... Aquele momento de reconciliação. Aí depois eu falei, gente, mas não é isso que eu quero, sabe? E aí um dia eu cheguei para ele e falei, e no dia que eu falei, ele disse assim, ai, graças a Deus, eu também só ia para te agradar. Ou seja, estava faltando comunicação, não é verdade? Às vezes nós comunicamos na maneira de olhar. Quantas vezes nós damos uma olhada assim para um filho, ele entende exatamente o que a gente quer. A gente entendia, viu, mãe? Não é verdade? Entende. E também nós fazemos isso com o esposo, né? Comunicamos de várias maneiras. Às vezes, quantas e quantas vezes a mulher chega para conversar com o marido, ou vice-versa,
e a pessoa está ali assistindo televisão, por exemplo. Um exemplo. Aí ele vai e aumenta o volume. O que é que ele quis dizer? Não vem conversar comigo agora, não. Não estou interessado no assunto, né? Qualquer coisa assim, ou seja, uma maneira de comunicar. Esse negócio, às vezes comunicamos no silêncio, né? Ficamos calamos, não falamos nada, mas de alguma maneira a gente está comunicando. Esse negócio de comunicação é tão sério que a própria palavra de Deus fala várias situações sobre isso. Mas vou citar um versículo que é lá no Salmo 19, que fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Ele fala, um dia fala disso para o outro dia, à noite revela isso para outra noite. Não teve discurso, não teve conversa nenhuma, não se ouve voz nenhuma. Ou seja, foi no silêncio, mas falou, não é verdade? Então tem a comunicação de várias maneiras e nós temos que aprender a comunicar. Isso é um aprendizado, não é verdade? Mas também no casamento eu aprendi a respeito de valorizar o outro. Muitas vezes, com o tempo de casado, nós vamos deixando isso de lado, de elogiar, né? De valorizar de várias maneiras, porque também tem várias maneiras da gente mostrar o valor do outro, né? Às vezes preparando um prato, né? A comida gostosa que o outro gosta. O que era a comida preferida de pai? Pai gostava de churrasco, pai gostava de feijão tropeiro, gostava dessas coisas, gostava de comida boa, gostava muito de comida. Às vezes, podemos ali preparar o quarto, uma cama melhor. Quantas vezes nós pensamos tanto em... Costumamos elogiar o esposo da outra, os filhos da outra, e não fazemos isso na nossa casa. Às vezes preparamos um banquete, colocamos a melhor toalha de mesa, compramos, gastamos às vezes até o que não tem para fazer uma comida boa para um de fora, para um amigo, e não fazemos isso para os de casa, para o esposo, né? Então isso é deixar de valorizar, de mostrar o verdadeiro valor para ele, né? Às vezes é arrumar para sair, para encontrar com outras pessoas, mas não arruma em casa, né? Tá sempre largado em casa. Isso, né? Então tem várias maneiras de, né, da gente demonstrar o valor um do outro. Quantas e quantas vezes falamos mal, né, um do outro. Quantas vezes é tão feio a gente escutar a esposa falando mal do marido, ou o contrário, não é verdade? Então é deixar de valorizar. Eu acho que quanto mais as pessoas se conhecem, elas tendem a focar nos defeitos. Isso. E parar de elogiar. É verdade. No namoro a gente elogiava mais. Muitas vezes a gente ignorou os defeitos no namoro e supervalorizou as qualidades. Às vezes até algumas que a pessoa nem tinha, que a gente olhava para a pessoa querendo que ela tivesse. E aí no casamento a gente faz o quê? A gente começa a apontar todos os defeitos. Mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas ele... ou ela, e esquece. Você começa você fala tantos defeitos que você começa a se esquecer das qualidades. E aí chega um momento que você esquece por que você ama, né? Porque você tá tão focado nos pontos negativos que a gente esquece por que eu casei com essa pessoa. Verdade, né? E tem também a questão do perdão. Que se não tiver perdão, não tem como ir em frente, porque nós somos pecadores. E nós erramos sempre, vamos errar. Por mais esforço que a gente faz, mas nós erramos. Ou seja, nós temos que pedir perdão, reconhecer o erro, e isso é só para quem é corajoso. Porque quem não é corajoso é muito mais fácil justificar o erro, né? Eu fiz isso porque fulano fez isso comigo, não é verdade? Mas aquele que é corajoso, ele fala, não, eu errei, me desculpa, me perdoa, né? E nós vamos errar, como eu falei que vamos errar sempre, porque somos pecadores. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando falou que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não quer, aquilo que ele faz. Quantas vezes, né, nos nossos relacionamentos, nós falamos, eu não vou fazer isso mais. De repente, você está lá fazendo a mesma coisa, não é verdade? Hábito, né? Hábito. Né? Então, isso é um aprendizado sempre, por isso nós vamos ter que pedir sempre perdão e perdoar. Mas é um treino também, né? É um treino. Não é porque
a gente falou assim, mas eu vou fazer isso sempre. A gente tem que querer não fazer. Eu falo que a gente tem que tomar consciência do erro e pensar, como que eu não vou agir assim de novo? O que que eu posso fazer? Será que eu sou impulsiva no falar? Então eu vou me calar na hora que eu estiver com raiva e vou me manifestar depois, quando eu estiver mais tranquilo. Pra gente ir treinando mudar, porque nós podemos mudar. Nós devemos, né? Eu falo assim, maus hábitos não devem ser cultivados, devem ser mudados. E a gente pode crescer. Quantas coisas a gente vai mudando, não é? Vai crescendo, vai aprendendo, né? Temos que ter vontade. Nada disso que nós falamos aqui hoje é fácil. Não. Né? Tudo é difícil, é disciplina, é querer, eu quero. Então eu vou, né, fazer o possível para isso, para essa mudança, né? E aí nós vamos crescendo cada dia. Cada dia tem um aprendizado. É por isso que no Tamo Junto eu falo que amar é para os fortes. Porque não é a coisa mais fácil a ser feita. Não. Provavelmente, manter a decisão de um relacionamento, de um casamento, eu acredito ser uma das coisas mais desafiadoras da nossa vida. É verdade. Mas eu também acredito que é uma das coisas que mais vale a pena. Mas vale a pena, com certeza. Agora, para quem não te conhece, quanto tempo a senhora ficou casada? 33 anos. Por que a senhora não é casada agora? Conta, ninguém te conhece. Agora, Hoje a senhora é? Hoje eu sou viúva. E por que eu não sou casada? Porque, por enquanto, né, não Olha, tenho. reparem na palavra por enquanto. Porque não é... É porque eu não quero assumir aquilo que um casamento pede. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu quero aproveitar os filhos, eu quero aproveitar os netos, eu quero fazer outras coisas. E casamento é responsabilidade, eu não estou querendo ela. Mas a senhora não tá querendo a responsabilidade do casamento ou de nada? Tipo, a senhora tem uns contatinhos aí, namoro. Se eu namorar, eu vou querer casar. Então essa é a lição que a gente tem aí. A gente namora só por namorar? Não, eu não namoraria só por namorar, por isso eu não faço isso. Para mim namorar, eu com certeza estaria com interesse de casar. Então, por enquanto... Não é uma coisa que eu pretendo. Não quero. Vocês ficam achando que eu facilito só porque é mãe? Eu não contava com essa pergunta. Falei de vergonha. É isso, gente. Ela me surpreende. Aqui em casa todo mundo faz maquia comigo. Sobre isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham pegado esses aprendizados. Porque da mesma forma que foram aprendizados para minha mãe, eu tenho certeza que também pode ser aprendizados para o seu casamento. Coloca aqui para mim, embaixo aqui no vídeo, nos comentários, qual que foi o maior aprendizado que você teve até hoje no seu casamento, no seu relacionamento.